Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Vimos essas semanas passadas, nas sextas-feiras, os sinais da volta de Cristo. E nós vimos que para que Cristo possa voltar, é preciso que os sinais se cumpram. Querido, Jesus jamais ia falar algo para não fazer, para não acontecer. E Jesus falou a forma que o mundo estaria antes da vinda dele. Jesus falou que antes da vinda dele, alguns sinais se manifestariam, e esses sinais anunciariam que a vinda dele estaria próximo, que ele estaria perto de vir buscar a sua igreja. E obviamente, a igreja, ao ver esses sinais se cumprir, a igreja deveria redobrar a sua atenção. A igreja deveria se dedicar mais, buscar mais, se entregar mais. Porque nós sabemos, amados, que quanto mais os dias se passam, quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, mais o caminho parece que vai ficando mais estreito. O caminho parece que vai ficando mais apertado. As lutas parece que vão aumentando, vão se multiplicando. Enfim. Então, queridos, nós vimos os sinais. Vimos que é preciso que as 7 trombetas sejam tocadas. Vimos que é preciso que o anticristo, o falso Messias, se manifeste. Nós vimos que é preciso que as 2 testemunhas se levantem lá em Jerusalém. E isso já no período que precede ali também a manifestação do anticristo, que é o político que vai governar o mundo pela permissão de Deus. É preciso que esses sinais se cumpram. É preciso que haja uma chuva de meteoros, que caia um asteroide no mar. É preciso que uma terça parte do mar venha transformar-se em água, uma terça parte dos animais marinhos venham morrer. É preciso que uma terça parte das águas potáveis venham ficar envenenadas ao ponto de matar pessoas, envenenadas de uma forma que ninguém vai ser avisado que elas foram envenenadas, e as pessoas vão morrer por beber essa água. É preciso que uma terça parte do dia, da noite, da lua, do sol, das estrelas escureça, se apague por um tempo. São sinais para a vinda de Cristo. Só que, para que nós possamos saber se estão perto desses sinais também se manifestarem, se está perto realmente a manifestação do anticristo, porque a principal ação do anticristo, amado, na terra, ele vem para trazer unificação, tanto monetária, em Apocalipse 13 fala muito claramente isso, unificação de uma moeda que ninguém no mundo inteiro, pequeno ou grande, rico ou pobre, vai poder comprar sem essa moeda, sem esse dinheiro, sem esse selo, que chama de selo, na testa ou na mão direita. E é preciso que ele se manifeste, é preciso que ele apareça, para que nós possamos saber se a vinda desse homem está próxima, se as trombetas estão para ser tocadas, porque, como eu disse, o anticristo, esse político, o falso Messias, ele vai vir, irmão, para trazer união para as nações. O mundo nunca conseguiu unir as nações, o mundo nunca conseguiu unir os mercados. Tem o Mercosul, que é um mercado limitado dentro da América do Sul. Tem um mercado também na América do Norte, que eu esqueci também o nome desse mercado, que une ali, na Europa. Existe, em cada região do mundo existe um mercado que une alguns países, mas não existe uma união global.
Não existe uma unidade global. Por exemplo, se você sair daqui para Portugal, você tem que levar o euro. Se você chegar lá com real, você não vai fazer nada no comércio de lá. Eles não vão receber, não vão aceitar. Então, eles vão trabalhar de uma forma que em qualquer lugar que você chegar do mundo, com o dinheiro do seu país, ali vai ser movimentado como se você tivesse com dinheiro daquele próprio país que você foi. Então, o anticristo ele vai trabalhar, irmão, para trazer união, para trazer unidade na política, no sistema governamental do mundo e, obviamente, também na religião. Ele também trabalha para isso, através disso que nós chamamos do ecumenismo. As religiões, embora um crendo de um jeito, outro crendo do outro, evangélico crendo de uma forma, católico crendo do outro, espírito crendo do outro, muçulmano crendo do outro, mas ele vai trabalhar de uma forma para unir as religiões, que todo mundo fique ali unido, em paz, embora a diferença, mas ninguém vai pregar contra aquelas diferenças, para que haja essa união, para que haja essa paz. Então, para que nós possamos saber se a chegada desse tempo está próximo, nós temos mais um sinal. Nós temos um sinal que Paulo fala aqui, como nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 3. A gente pode imaginar, pastor, mas o anticristo ainda precisa se manifestar para Cristo vir? Precisa. Pastor, ainda precisa ter aquela chuva de meteoro? Precisa. É a primeira trombeta. Se a igreja vai ser tirada na 7ª trombeta, então nós temos que ver todas as 6 trombetas sendo tocadas, inclusive a 7ª. Pastor, mas ainda precisa aquele asteroide cair dentro do mar, causar com certeza um grande tsunami e destruir muitas cidades na costa marítima? Precisa. Tudo isso tem que acontecer. Mas pastor, isso vai demorar. Será que vai demorar? Será? Porque uma coisa que eu tenho dito aqui, igreja, é que nós precisamos olhar a palavra de Deus, irmão. Nós precisamos deixar de ser fanáticos. Não podemos ser fanáticos. Nós precisamos sim esperar a vinda de Cristo a qualquer momento. Precisamos estar preparados para nos encontrar com Deus, porque qualquer um de nós aqui pode morrer, qualquer um de nós aqui pode partir. O maior exemplo foi a partida do diácono Ziaíto, sem ninguém estar esperando. O homem bom de saúde estava no culto, foi para casa, morreu. Jesus levou ele 2 dias depois. Então, querido, é uma coisa que a gente tem de fato que estar preparado. Tem que se preparar. Agora nós temos que amadurecer, nós temos que ter maturidade. Porque uma coisa que eu vejo, irmão, na igreja primitiva, é que o anseio pela volta de Cristo era tão grande, que o desejo pela vinda do Senhor era tão grande, que eles estavam esquecendo de olhar para os sinais. Eles estavam esquecendo de olhar para os acontecimentos, os sinais que precediam a vida de Cristo. E tanto é que eles esperaram e tinha que esperar mesmo, mas Cristo não veio. 2000 anos se passaram, morreram os apóstolos, morreu toda a igreja daquela geração e Jesus não voltou. Então nós não podemos, irmão, desprezar os sinais. Nós vamos esperar a vinda de Cristo fervorosamente, amém? Vamos desejar a vinda de Cristo hoje, vamos continuar crendo que Cristo virá a qualquer instante, a qualquer momento, mas nós precisamos amadurecer, estudar e entender que os sinais precisam se cumprir. E nesse fervor, esperando a vinda de Cristo, esse desejo pela vinda do Senhor vai nos levar a estar mais atento com o que está acontecendo no mundo em nossa volta. Então, será que vai demorar a primeira trombeta a ser tocada? Será que vai demorar a segunda trombeta a ser tocada? Será que vai demorar ainda a manifestação do anticristo? A única coisa que nós podemos ler, irmãos, são as profecias e olhar para os sinais. Nós não temos nada mais do que isso. Nós não podemos usar outros argumentos se não forem os sinais bíblicos. E um dos sinais para nós vermos se esses acontecimentos estão próximos, se as trombetas estão perto de tocar, se a manifestação do anticristo está perto de chegar, se a vinda de Cristo realmente está próxima, está aqui em 2 Timóteo 3, verso 1. Porque Paulo é muito claro no começo do verso 1, ele diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, preste atenção o que ele está dizendo, saiba, porém, que nos últimos tempos, não, últimos dias. Quando Paulo diz últimos dias, ele não está falando do que estava acontecendo na geração dele, não.
Paulo podia estar dizendo: olha pessoal, você está vendo o que está acontecendo aqui? Não, Paulo está apontando para o fim. Pelo Espírito Santo ele está apontando para o futuro. É uma palavra futura, é uma palavra profética que aponta para os dias finais, para os últimos dias, para os últimos momentos, para as últimas horas da igreja na terra. Então Paulo diz: sabe porém isso, que nos últimos dias, ou seja, Paulo está falando de coisas que aconteceriam ali nas vésperas da vinda de Cristo, nos últimos dias de verdade, nos últimos momentos. E o que é que aconteceria? Ele diz: sobrevirão tempos trabalhosos. É verdade, querido, que o mundo sempre teve tempos trabalhosos. É verdade que no mundo sempre houve essa lista de coisas que Paulo vai citar aqui, que nós vamos ver. Mas é mais uma verdade também, que o século 21, ele tem todas essas coisas, só que de uma forma extrapolada, exagerada. Eu me lembro do que aconteceu nos dias de Noé. Porque os sinais que nós vamos ler aqui, queridos, são os mesmos sinais que aconteceram nos dias de Noé. Você lembra o que Jesus falou em Mateus 24? Que a vinda do homem será como nos dias de Noé. Jesus deu um sinal. Olha pessoal, a minha vinda será como nos dias de Noé. Ele tem várias coisas para observar. Então, para que nós possamos observar, nós precisamos ver. Ele diz aqui no verso de número 2. Primeiro ele diz que serão tempos trabalhosos. E por que serão tempos trabalhosos? Porque haverão homens amantes de si mesmos. Vamos olhar isso aqui com calma. O texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito Santo, que um dos sinais fortes da vinda de Cristo seria um tempo em que os homens se tornariam amantes de si mesmos. Isso dá a entender o quê? Que naquela época as pessoas até se preocupavam mais umas com as outras. Que naquela época as pessoas tinham, por exemplo, naquela época, o povo judeu, onde se encontrasse um judeu em qualquer lugar, nós somos irmãos. E eles brigavam pela mesma causa. O povo romano, onde se encontrasse um romano em algum lugar, não, nós somos romanos, nós brigamos pela mesma causa, nós nos defendemos. Então eles tinham isso, cada nação, cada compatriota da mesma nação, cuidava uns dos outros, protegiam uns aos outros, lutavam uns pelos outros. Mas agora está dizendo que ia haver um individualismo, que mesmo dentro de uma própria nação, não ia haver mais esse cuidado de uns para com os outros. Agora os homens iam se tornar amantes de si mesmos. E esse sinal, será que está acontecendo hoje? Nós vemos aqui, irmãos, hoje, só para nós ver como esse sinal está se cumprindo hoje de uma forma exagerada. Por exemplo, o homem tornou-se amante de si mesmo. Nós temos, por exemplo, casas, lares, aonde o marido se preocupa apenas consigo mesmo. Nós temos casas, lares, onde a mulher se preocupa apenas com ela mesma. Sim. Então, isso já parte, essa divisão, esse amor por si próprio, já parte dentro do próprio lar. E muitos lares não tem mais aquele cuidado, o marido não tem mais aquele cuidado pela esposa, aquele carinho por ela, de ajudar, sim, de compartilhar, de ser amigo, de ser companheiro, de ser confidente, de socorrer, de ajudar, de ter cuidado. Não. Hoje, o amor pessoal, esse ser amantes de si mesmo, está entrando na vida das pessoas, ao ponto de acontecer isso até dentro da própria família, dos próprios casamentos. Por exemplo, nós vemos mais também o aumento exagerado dos estúdios e salões de beleza. Nós nunca vimos, irmão, tantos estúdios e salões de beleza como vemos hoje em dia. Já percebeu isso? Como isso aumentou, como essa tendência de porque estúdio e salão de beleza cuida da aparência da pessoa,
da aparência da pessoa. E o amor exagerado por si mesmo tem levado as pessoas a investir muito na sua própria aparência, na sua própria estética. Por exemplo, tem pessoas que fazem plástica sem a menor necessidade. Plástica sem a menor necessidade, gastam milhares de reais. São pessoas que fazem cirurgia para corrigir uma coisinha aqui, outra ali, sem a menor necessidade, e gastam muito dinheiro com isso. Tem pessoas que, enfim, esse aumento exagerado dos estúdios e salões de beleza. Eu tive lendo um pouco a respeito sobre isso, que a vaidade pessoal, que esse amor, esse ser amantes de si mesmo, esse amor por si mesmo, as pessoas têm se tornado mais vaidosas. A linha de cosmético de muitas empresas famosas tem aumentado e tem vendido muito. Se algumas coisas estão em queda no Brasil de comércio, essa linha de cosmético e de beleza, meu irmão, ela está em alta. Não tem crise que atrapalhe uma mulher a gastar R$200 no salão de beleza para fazer alguma coisa no cabelo. Não tem crise que atrapalhe uma mulher a gastar R$100, R$150 num estúdio de beleza a fazer uma limpeza no rosto. Não tem pode estar endividado do jeito que for, mas não atrapalha, não impede. Por quê? Por conta do amor próprio. E isso não se estende mais somente às mulheres, mas também aos homens. Os homens também ocupam muito espaço hoje nos estúdios de beleza, nos salões de embelezamento. Então isso tem aumentado, o mercado que tem aumentado, por quê? Porque o homem tem se tornado amante de si, e tem se cuidado muito de si, se preocupado muito consigo, com a sua aparência, com a sua estética, com o seu embelezamento, e tem investido muito nisso, gastado muito nisso. Isso é um comércio que está em alta. Outra coisa, a proliferação das academias de ginástica e de musculação para o culto ao corpo. Irmão, é incrível. Hoje eu andava pelas ruas da cidade, a gente anda pelas ruas da cidade, e normalmente a gente anda procurando onde tem igreja, né? Olha, tem uma igreja ali, tem uma igreja acolá. Nossa visão sempre a gente anda assim, olhando. Olha, tem igreja ali, uma ali, outra acolá. E hoje, meu irmão, inevitavelmente, você anda em toda a rua da cidade, você encontra uma academia. E olha que há uns 5 anos atrás não era assim. 5, 6 anos atrás não era dessa maneira. Uma coisa que está em alta, uma coisa que está crescendo exacerbadamente, são as academias de musculação e de ginástica. Está aumentando. Você vê gente que trabalha o dia inteiro, está cansado para vir para o culto. Está cansado para ler a Bíblia, está cansado para orar, está cansado para a família, mas para ir para a academia, ele não está cansado. Gente que para levantar de manhã, para orar, para ler Bíblia, para fazer um evangelismo, sair cedinho, está cansado. Mas para levantar cedinho, anda o trabalho, porque ele não vai ter tempo mais tarde, para ir para a academia, ele tem tempo. E tudo isso por quê? Por conta desse amor, como ele diz aqui, o homem se tornou amante de si mesmo. Então elas fazem isso. E é um ramo de comércio que está crescendo muito. Você já viu? Hoje você passa em toda farmácia. Há um tempo atrás não tinha isso não. Toda farmácia que você vai, a primeira coisa que você olha na vitrine da parte de fora, o que é? Suplementos para quem faz academia. E olha, meu irmão, que isso é caro. Isso é muito caro. Você vai comprar um tubinho de um produto daquele que vem 30 sachês de comprimido, é R$100 e tantos. Você vai comprar outro vidrinho de alguma coisa, que tem um pauzinho lá para você colocar no suco, na água, para poder ajudar. Isso é mais 70, 80, R$100. É tudo muito caro. E sem falar que as pessoas vão para a academia, meu irmão, perseverantemente, e ainda por cima usam, como eu posso dizer, anabolizantes, hormônios, que não deveria usar, porque alguns fazem até mal e pode até matar a pessoa. Mas o culto pelo corpo, o amante de si mesmo, ele faz qualquer coisa para poder
manifestar, para poder saciar esse amor que ele tem por ele mesmo. E algumas pessoas, muitos até já morreram por conta dessa vaidade excessiva, desse amor por si mesmo de uma forma tão exagerada. Alguns chegaram até a morrer já por conta disso. Pessoas que não têm a mínima precisão e vão fazer uma redução de gordura, uma lipoaspiração, e acabam morrendo por conta daquilo. Pessoas que não têm a mínima necessidade de fazer, e vão fazer, não, tem uma gordurinha bem aqui, tem gordurinha bem lá, vai fazer e acaba morrendo. Ou está com uma rugazinha aqui, outra rugazinha acolá, né? Vai fazer e acaba perecendo. Tem camarada na televisão aí que você olha para o cara tem cara de 20, você vai olhar, o cara tem 90 e tantos anos de idade, de tanta coisa que ele já esticou aqui no rosto, acho que ele amarrou aqui atrás e enfiou aqui para dentro, eu não sei onde é que ele colocou. Mas esse amor, o homem tornando-se amante de si mesmo. Outra coisa também, irmão, que mostra que o homem tornou amante de si mesmo também, ainda está dentro da vaidade do homem, a tatuagem. Eu ouvi agora estes dias que tinha uma pessoa na fila há mais de um ano para fazer uma determinada tatuagem. E eles fazem aquilo ali, o cara vai para a academia, ele malha, ele vai ficar com os braços grossos, bonito, aí ele faz ali uma tatuagem, e aí ele vai andar de camiseta para poder mostrar o músculo e a tatuagem. Um irmão do interior uma vez falou para mim lá do interior e disse que tinha uma tatuagem no braço e tinha trauma daquilo, e de repente nós viemos para uma reunião da igreja aqui em Fortaleza, e o irmão estava na reunião da igreja de camiseta regata com o braço de fora, e os meninos chegaram, rapaz, que negócio é este de camiseta regata e braço de fora, essa tatuagem? Não, rapaz, eu estou usando a camiseta regata com a tatuagem para ver se eu quebro essa baixa estima que eu tenho por conta disso. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus, quem vai cair numa conversa dessa, meu irmão? Quem vai acreditar numa baboseira? Meu filho, se você tem trauma, esconde esse negócio, rapaz. Vai andar de camiseta, vai mostrar, cobre isso, esconde. Então, tudo isso faz parte do homem ter se tornado amante de si mesmo. E a ostentação também. O homem tem se tornado tão amante de si mesmo, que a ostentação do luxo está em alta. A ostentação do luxo, carrões, quadriciclo, jet ski. Já viu aquele camarada que na plena segunda-feira vai trabalhar e vai numa Hilux ou numa Pajero, puxando um jet ski, puxando um quadriciclo? Para que aquilo? Ele não está indo para a praia, ele não está indo para lugar nenhum, ele vai andar com aquilo só para se amostrar, só para se exibir. A ostentação para aparecer, para dizer que tem. Então hoje tudo isso é moda, por quê? Porque faz parte da ostentação, faz parte do homem ter se tornado amante de si mesmo. Todo mundo quer ter um quadriciclo para poder andar com ele em cima do carro, todo mundo quer ter uma lancha para poder andar com ele em cima do carro, para andar mostrando para o pessoal. É verdade, irmão, isso é uma verdade. Jet ski, lancha, iate, mansões, pessoas querem ostentar mansões para dizer que tem, fazendas para dizer que tem fazenda, sítio para dizer que tem sítio, chácara para dizer que tem uma chácara. A gente vê isso hoje. A gente vê, por exemplo, até mesmo nas igrejas. Hoje a igreja vai comprar uma fazenda, aí vira moda as igrejas ter fazenda, não para assistir à necessidade da igreja, porque se fosse ele não cobraria para levar o povo, mas para dizer que tem, para mostrar que tem, porque virou moda ter, para ostentar. Aí virou moda também a igreja ter uma fazenda, ter uma chácarazinha, e ali ter uma clínica de recuperação de drogado. É bom isso? Lógico que é bom, mas muitos fazem porque virou moda, porque querem aparecer, querem mostrar. Então isso, irmão, é porque o homem se tornou amante de si mesmo. Roupas de grife, tem pessoas que só querem usar se for roupa de grife, roupa de marca. Pessoas que querem também os equipamentos eletrônicos de última geração, produtos e serviços e carros luxuosos. E as pessoas estão correndo atrás de tudo isso porque o homem se tornou amante
de si mesmo. E tudo isso nós estamos vendo no tempo de hoje. Amém, igreja? Outra coisa também que prova que o homem tornou amante de si mesmo. Nós estamos vivendo, o Brasil está vivendo a pior crise de toda a sua história. O Brasil nunca teve tanta morte, tanto assassinato, as ruas estão sendo lavadas por sangue. O Brasil é a primeira, aliás, e Fortaleza, para se dizer, é a primeira cidade do Brasil mais violenta do mundo. A 12ª cidade mais, aliás, a primeira cidade mais violenta do Brasil. A 12ª cidade mais violenta do mundo. O Rio de Janeiro, as ruas estão banhadas de sangue. Fortaleza, as ruas estão banhadas de sangue. A morte por todos os lados, assassinato, a tráfico de drogas. As pessoas estão morrendo toda hora, desastres estão acontecendo. E o povo não para ficar de luto, não para nada. O carnaval chega e eles vão sambar, dançar, se alegrar, dançando em cima do sangue das vítimas que estão morrendo nessa nação. O governo vai gastar agora bilhões e bilhões de reais com esse carnaval. Fortaleza vai gastar dinheiro, Rio de Janeiro vai gastar dinheiro, São Paulo vai gastar dinheiro, investimentos milionários para que as pessoas se pintem, usem roupas escandalosas, imorais, para dançar ali 3 dias num asfalto. E as pessoas ali iludidas com aquela música, com aquele clima. E tudo isso não passa, meu irmão, do homem ter se tornado amante de si próprio, de si mesmo. Era para o povo brasileiro hoje, meu irmão, ficar em casa. Não era para o povo brasileiro hoje estar investindo em bebida. Não era para o povo hoje brasileiro estar investindo em festas de carnaval. Não era para o governo brasileiro estar fazendo isso. Era para estar economizando dinheiro e voltando esse dinheiro para as pessoas que estão passando realmente necessidade, para um sertão cearense desse que está sendo castigado com 4 anos de seca. Mas não destina esse dinheiro para os pobres da seca, por quê? Porque o homem se tornou amante de si mesmo. As pessoas pagam R$1.000 por 1 litro de uísque, mas não faz R$100 para dar um pobre que está precisando, necessidade. As pessoas gastam R$5.000 para alugar um apartamento nessa época do ano, uma casa de praia nessa época do ano, mas não pegam R$50 para dar alguém da sua própria família que está passando necessidade. Isso por quê? Porque o homem tornou-se amante de si mesmo. Eu quero ir, eu quero curtir, eu quero brincar, eu quero isso, eu quero me satisfazer com isso. Oi? Então, queridos, o carnaval, e como se o carnaval não bastasse, nós temos também o pré-carnaval, nós temos festas e mais festas, esportes, entretenimentos exagerados. Tudo isso mostra que o homem tornou-se amante de si mesmo. Amante de si mesmo. O ser humano nunca foi tão vaidoso e amante de si mesmo como ele tem sido na atualidade. Nunca foi assim. Então, querido, o que nós vemos aqui é que, se isso aqui é sinal, se os homens se tornarem amantes de si mesmo, é sinal dos últimos dias, como ele diz aqui, então nós estamos vivendo os últimos dias. Então, de fato, o soar das trombetas está próximo, porque o homem nunca foi tão amante de si mesmo como tem sido na atualidade. Amém? Você está entendendo isso? Isso é sinal para mostrar que nós estamos vivendo os últimos dias. Outra coisa que ele diz aqui: outro sinal, porque verso 2: porque os homens se tornarão amantes, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarento. O que é uma pessoa avarenta? O que é avareza? Avareza, meu irmão, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, que, claro, a tradução correta deveria ser o dicionário grego, mas eu não pesquisei na língua grega, eu pesquisei na língua portuguesa. Mas a avareza nada mais é do que o apego sórdido ao dinheiro. Sórdido quer dizer aquele apego imundo, nojento, sujo aos bens materiais. Então isso é avareza.
Então um sinal do fim dos tempos seria a avareza. Mas será que naquele tempo não tinha avarenta? Lógico que tinha. Mas Paulo está dizendo, meu irmão, que isso ia aumentar de uma forma assustadora. Então, querido, nós estamos vendo essa avareza, meu irmão, tomando conta de quase todo mundo, inclusive da maioria dos cristãos. Segundo um estudo feito nos Estados Unidos, aponta que o apego aos bens materiais é mais valorizado que estar com os amigos. Já viu isso? É tão bom estar com um amigo, não é? É tão bom a gente sentar com os amigos que comungam com a mesma fé, que falam a mesma língua, a mesma palavra. É tão bom isso, é tão bom que a gente perde até a noção do tempo. A gente vai para a casa do irmão, para um churrasco, senta lá, começa a cantar louvores, começa a comer churrasco, começa a conversar. Meu irmão, a gente não quer mais nem sair de lá. Mas aqui, meu irmão, está dizendo um estudo feito nos Estados Unidos, em que infelizmente, meu irmão, aponta que o apego aos bens materiais está sendo mais valorizado do que estar entre amigos. Então nós podemos acreditar o quê? Que há talvez pessoas que não estão mais na igreja, entre os amigos da igreja, por causa da avareza, do apego aos bens materiais. Se esse estudo aponta que o apego aos bens materiais tem sido mais valorizado do que estar com amigos, então isso é uma prova para nós, porque é o motivo do esfriamento na oração. Porque o nosso melhor amigo é Jesus, mas o apego aos bens materiais tem se tornado mais prazeroso do que estar com Jesus, lendo Bíblia com Jesus, orando com Jesus e no templo, congregando com a igreja, na presença de Jesus. O apego aos bens materiais se tornou isso. A avareza, querida, ela é tão reprovada por Deus na Bíblia, que as Escrituras chegam a afirmar que a avareza é idolatria. Lá em Colossenses 3 e 5, ele diz que a avareza é idolatria. Só para você ver. Qual é o pecado que Deus... Todo pecado para Deus é igual. Porém, quando você olha para o Antigo Testamento, um dos pecados que Deus mais abominava era a idolatria. Por quê? Por exemplo, é pecado uma pessoa matar o outro? É lógico que é. É pecado o homem trair a sua esposa? É lógico que é. Mas quando o homem se curva diante de outro Deus, ali não está traindo a esposa, ali não está matando outro homem, mas ali está dizendo que Deus não é o suficiente para ele. Ele está traindo a Deus. A Bíblia chega a chamar também a idolatria de prostituição. É como você que é casado, chegasse na sua casa e encontrasse a sua esposa amada em pleno ato com outro homem. É assim que Deus vê a idolatria. Então a avareza é chamada de idolatria, porque os bens materiais, o dinheiro, tornou-se um ídolo para muitas pessoas. Então alguém que é idólatra é como alguém, a Bíblia compara com alguém que está prostrado diante de uma escultura, ou seja, é como se você estivesse traindo Deus. O sentimento que Deus tem para com um idólatra, para com um avarento que é idólatra, é o mesmo sentimento que um homem tem ao pegar a sua esposa no ato sexual com outro homem. Então a avareza, ela é reprovada por Deus, muito reprovada por Deus, e temos que ter cuidado, porque nós temos muitos cristãos evangélicos avarentos, mas muito avarentos mesmo. A avareza, ela vai desde, vamos ver, olha o que a avareza vai também: coleção de carros, isso é avareza, coleção de motos, coleção de relógios, coleção de calçados e roupas de grife, coleção de bonés, coleção de joias e tudo que a sua mente possa imaginar de coleção. Isso é idolatria, isso é avareza. Às vezes, irmão, aquele bem que você está tendo de coleção não tem valor algum. Uma coisinha que custou R$5, mas para você tem um valor estimadíssimo.
Irmão, alguém que tem uma coleção de alguma coisa, ele é tão avarento com aquilo, e tão idólatra com aquilo, que se alguém chegar e pagar R$1.000, ele é capaz de não vender, pelo apego que ele tem àquilo. Pecado, idolatria. Idolatria. Isso é avareza. Por exemplo, tem pessoas que têm coleção de carros antigos, e um colecionador vai comprar um carro do outro camarada, e vai pagar milhões de reais por isso, só porque é uma coleção. Um irmão da igreja aqui, congrega com a gente, difícil ele vem para o culto, mas ele congrega com a gente. Ele trabalha para um senhor rico, e esse senhor rico tem uma coleção de carros. E esse irmão, ele mexe nos carros do camarada lá, ajeita um carro ou outro, leva para essas feiras, que o pessoal vai lá para olhar. E ele disse que outro dia o patrão dele pagou parece que R$100.000, sei lá, num carro velho aí qualquer. Aí, não pagou 100 mil, parece que ele pagou 60 mil, 50 mil, uma coisa assim. Aí ele foi, o cara deu uma arrumada no carro velho, estava lá. Chegou outro camarada também, que gosta de coleção de carro antigo, e disse: rapaz, você não vende esse carro não? Rapaz, não sei, talvez por 100 mil eu venda. Eu compro. Avareza. Aquele camarada, esse camarada dá R$100.000 num carro, ele jamais teria a coragem de pegar R$1.000 e dar para um pobre, meu irmão. A avareza leva o homem a fazer essas coisas. Aquela coleçãozinha que você tem lá guardado. Não os meus bichinhozinhos. Está ali guardado. Avareza, idolatria, pecado. Amém? Avareza. É avareza. Não, ninguém pode pegar nisso aí não. Ninguém pode mexer nisso aí não. Isso é avareza. E a avareza vai isso. O avarento, ou melhor, a avareza, valoriza mais os bens materiais do que o ser humano, do que as pessoas. A avareza leva o homem a viver para obtenção de lucros. Ele nunca dá nada para ninguém. E o avarento nunca faz nada por ninguém. Porque o pensamento dele sempre é lucro, eu quero lucro, eu quero lucro. Ele não dá nada para ninguém, ele não faz nada para ninguém, porque ele é avarento, ele é apegado a tudo que ele tem. E quando faz alguma coisa por alguém, é pensando em retribuição, é pensando num elogio, é pensando numa recompensa, porque não há amor no coração do avarento. O amor dele está nos seus bens, no seu dinheiro. Não faz nada por ninguém. Se um avarento fizer alguma coisa por você, pode esperar que ele vai querer alguma coisa sua. Pode esperar que ele está programando alguma coisa. O homem de Deus, a mulher de Deus, não. Ele faz qualquer coisa por alguém e ele não espera nada em troca. Ele faz porque Deus mandou, porque ele quer fazer, ele tem vontade de fazer, ele tem alegria de fazer, ele não espera nada em troca. O avarento é diferente. Ele faz alguma coisa por alguém já esperando alguma coisa em troca. O avarento, meu irmão, ele não assiste nem mesmo a necessidade da sua própria casa. Viu? O avarento, ele não assiste nem mesmo a necessidade da sua própria residência, da sua própria casa, pois está sempre pensando em lucros. A casa dele tem necessidade de uma coisa, não, vai gastar muito. A casa dele tem necessidade de alguma, não, isso vai gastar demais. Está precisando de alguma coisa, e sempre ele coloca uma dificuldade que vai gastar, vai gastar, vai gastar. E ele não assiste nem a necessidade da sua própria casa, nem da sua própria família, nem do seu próprio lar. Ele assiste porque ele só pensa em lucro, e aquilo ali não vai dar lucro para ele. Então ele não faz nada. Ele não ajeita nada, não conserta nada, ele não faz nada. O avarento é assim. E normalmente, querido, alguém casado com uma pessoa avarenta, as brigas são constantes. As brigas são constantes. Uma mulher casada com um homem avarento tem briga todo dia. Porque o cara é assim. Essa mulher, é aquela história, essa mulher vai pensar: meu filho, me dê R$30. Aí como é que é? Deixa eu ver se eu me lembro. 30, mulher, para que 30? Se 20 é muito. Tome 10 e traga o troco. A mulher pediu R$30, ele disse que 20 era muito, deu 10, ainda pediu o troco para trazer. O avarento é assim. O avarento é desse jeito. Eu conheci um homem tão avarento, mas tão avarento, que dentro da casa dele tinha uma despensa.
E na despensa da casa dele era trancado e nem a mulher dele tinha chave. Ele fazia a feira, guardava lá dentro, isso lá no sertão. E para poder a mulher pegar tudo, o feijão para cozinhar naquele dia, o arroz para aquele dia, tinha que pegar ele, abrir, poder pegar e depois. E o coitado hoje morreu, pronto. Não pode mais nem pastorar nada, né? Conheci isso aí, irmão. Tem gente, irmão, conheci gente que bota cadeado na geladeira. Cadeado na geladeira. Tem. Vamos botar um cadeado na geladeira. O avarento, ele é capaz de qualquer coisa. Não se assuste não. Eu sei que até cômico, os irmãos até ri, mas não se assuste não, porque isso, meu irmão, é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu conheci uma senhora que o marido dela era um miserável, um desgraçado. Pastor desgraçado? Desgraçado é uma pessoa desprovida de graça. Pronto, é isso. Desgraçado é isso. O cara era tão desgraçado e tão miserável e tão avarento que essa mulher viveu com ele mais de 30 anos. Hoje ela deixou ele. Viveu mais de 30 anos e ela disse para mim, chorando, eu e a minha esposa, ela disse: eu nunca na minha vida eu tive o prazer de fazer uma feira para minha casa. Eu nunca, nesse tempo que eu passei com esse homem casado, um casamento legítimo, primeiro casamento, tudo organizado, um monte de filho, sabe, aquela família mesmo ali, que você olhar, família bonitinha, e só Deus sabia o sofrimento daquela mulher com aquele avarento. Ela disse que nunca teve o prazer de ir no supermercado com o marido dela, ou mesmo com dinheiro para fazer uma feira, porque ele não dava. Todo dia ela disse, para comprar o pão, me dá aí, toma R$2. Para comprar a comida do dia, todo dia ela tinha que se humilhar a ele, pedir a ele, e receber ignorância, e receber abuso. E o pior, ele traindo ela a vida inteira. E agora, ela resolveu deixar ele e ir embora e não casar mais com ninguém. Pronto, tá limpo, né? Não casou com ninguém, não tem adultério. E o coitado vive como agora? Ligando para ela e chorando: volta, que eu vou mudar. Ela vai: não. Eu até falei um dia, eu fiquei com tanta pena, falaram que ele chora demais. Eu digo: volte, minha filha. Volto nada. Volte, rapaz, seu marido, volte para ele. Volte de jeito nenhum. As irmãs dela já tentaram, ninguém conseguiu. Ela não quer mais nem saber de conversa. Irmão, ninguém sabe o que é viver com avarento. Só sabe quem está lá. Só sabe quem está lá. Então, normalmente, alguém casado com avarento, as brigas são constantes, são contínuas. E, infelizmente, irmão, na sua maturidade que você tem, você acha que hoje tem gente avarenta no mundo? Será que hoje tem colecionadores de carros, de motos, de bens materiais? Será que hoje essa avareza que Paulo profetizou que ia acontecer no final dos tempos, será que essa avareza ela está vigorando hoje? Irmão, o homem nunca foi tão avarento como o homem é hoje. As pessoas nunca foram tão idólatras dos bens materiais como elas são hoje. Então isso significa o quê? Isso é sinal dos últimos dias. Nós olhamos para o mundo e vemos esse mundo avarento. Ricos avarentos, pobres avarentos, com aquilo que tem. Classe média avarento, católicos avarentos, evangélicos avarentos, espíritas avarentos. Não todos católicos, nem todos evangélicos, nem todos espíritas, mas em todo lugar está cheio de avarento. Gente que valoriza mais os bens do que um ser humano. Valoriza mais o material do que uma vida, do que uma alma. Isso é avareza. E isso nós estamos vendo se cumprir nos nossos dias. É sinal que nós estamos vivendo os últimos dias. É sinal. Eu vi um homem tão avarento, irmão. Deixa eu contar essa história para vocês. Há uns 8 anos atrás, uns 8 anos, sei lá, atrás, eu fui trocar o meu carro numa concessionária ali na Zé Bastos. E eu fui lá num rapaz que eu queria uma caminhoneta, uma Hilux. Aí fui lá nesse cara que é conhecido. O cara é milionário. Só de aluguel na época ele recebia R$1 milhão. Só de aluguel dos prédios que ele tinha por aí, R$1 milhão. Só de aluguel. Fora os muitos outros negócios que ele tinha. Aí eu fui lá
comprar esse carro, mas o meu pai. Passamos 2 dias, tal, negociando e tal. E um dia, a gente estava lá sentado no escritório dele e ele resolveu contar uma história para nós. E ele contou essa história achando que estava se amostrando, que tinha feito uma grande coisa. Ele disse para mim, rapaz, ele contou assim, lá perto do meu terreno, tem um aleijado lá, pobre, mora numa casinha pequenininha. E eu fui lá e fiquei com vontade de ajudar aquele cara. Fiquei com vontade de comprar uma cadeira de roda para ele. Isso ele falando. Fiquei com vontade de dar uma cadeira de roda para ele. Aí ele disse, eu soube que no La Torre de Melo estava dando cadeira de roda para quem levasse selinho de garrafa de alumínio. E aí eu consegui um monte de selinho de garrafa de alumínio, botei em cima da caminhoneta e fui lá. Isso o empresário contando. E fui lá no La Torre de Melo. Só que quando cheguei lá, tinha acabado, não estava mais dando. Aí eu voltei para cá e fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Meu irmão, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? Vai no banco, rapaz, pega aí, compra esse negócio aí, essa casa. O cara que ganha R$1 milhão só de aluguel, ele precisa juntar selo de latinha para comprar uma cadeira de roda para um pobre, meu irmão. Vai lá, passa o cartão, não precisa nem parcelar, é débito em conta logo e pronto. Ele disse que ficou pensando o que é que ia fazer. Como é que eu vou fazer para ajudar aquele camarada? Aí chegou aqui, rapaz, um fulaninho, amigo meu ali, tal, não sei de onde, ele falou lá. Aí eu falei para ele a situação lá que eu queria fazer e tal, ele me ajudou. Aí nós compramos uma cadeira de roda e levamos uma cesta básica boa para ele. Meu irmão, e ele contou isso de boca cheia, achando que estava contando a vantagem medonha, e eu ali, meu Deus, que miserável um camarada desse. Ah, miserável, meu Deus do céu. Então, irmão, a avareza leva o homem a isso, irmão. Nós temos visto, irmão, que as pessoas que têm mais dinheiro são as pessoas mais miseráveis, mais mesquinhas. Eu conheci pessoalmente um homem tão avarento lá no sertão, tão avarento. Ele tem várias mansões em Boa Viagem. E ele tem dinheiro, o camarada tem dinheiro. Tem dinheiro. E eu conheci a casa que ele morava lá no sertão. E um amigo meu falou para mim, olha, a casa do fulaninho lá, ele mora em frente a um poste, não tem energia na casa dele. Eu digo, eu não acredito nisso. Pois não tem. Eu fui um dia que eu vendia de porta em porta também. Um dia eu passei lá, na casa desse camarada, uma casinha azul antiga. O poste não dava, irmão, 3 metros assim para a calçada dele. Não tinha energia. Não tinha energia. A avareza era grande. Ele já é um senhor de idade, ao invés de mandar pagar uma pessoa para lavar as roupas dele, não, ele mesmo ia pro rio para lavar as roupas dele. Irmão, a avareza, irmão, ela domina o homem. Ela torna o homem um idólatra do dinheiro. O dinheiro se torna um ídolo para ele. Os seus bens se tornam um ídolo para ele. E isso, meu irmão, essa avareza, a sociedade de hoje é uma sociedade avarenta. Os políticos de hoje são políticos avarentos. Por que tanto roubo no governo? Por que tanto roubo entre os políticos? O amor ao dinheiro. Por que tanta corrupção na sociedade? Por que tanto funcionário de empresa, ladrões que roubam a empresa? Porque é avarento. Por que tantos empreendedores corruptos? Porque são avarentos. Porque o desespero, o corre desesperadamente pela aquisição de dinheiro, de riquezas. A avareza tem levado o homem a isso. Então, meu irmão, isso mostra o quê? Que nós estamos vivendo os últimos dias. Olha o que Paulo disse no verso 1: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Últimos dias, por que tempos trabalhosos? Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Soberbo quer dizer uma pessoa orgulhosa, arrogante. Isso tem muito. Blasfemos, pessoas blasfemas, que não respeitam as coisas sagradas. Blasfemos, desobedientes aos pais e às mães. Será que a geração de jovem hoje é ou não é desobediente? Meu irmão, lembra aí de 30 anos atrás, quando tu era mais jovem. Olha como é que era a juventude daquele tempo. Olha como é que eram os jovens daquela época, as crianças daquela época. Sim senhor, sim senhora. Menino andava pisando em casca de ovo, meu irmão. Obediente, submisso. Hoje nós temos uma geração de muitos, de filhos desobedientes e rebeldes. O que é isso? A profecia de Paulo está se cumprindo. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Desobedientes aos pais e às mães. Você acha que a mãe criou filho para ser um traficante? Nunca.
E tem muito hoje. Por quê? Desobediente. Você acha que os pais criaram o filho para ser um drogado? Nunca. E tem muito hoje. Por quê? Desobediência. E aí está se cumprindo neles o que? A palavra de Deus que diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que o teu dia se prolongue sobre a terra. Não honra papai e mamãe, os filhos estão sendo enterrados primeiro que os pais. A palavra de Deus é fiel. Já vi muita gente dizendo: antigamente os pais enterravam o filho. Hoje, aliás, antigamente os filhos enterravam os pais. Hoje os pais enterram os filhos. Por quê? Porque não estão honrando pai e mãe, desobediente. E os dias são abreviados na terra. Então, os filhos desobedientes, desobedientes aos pais, desobedientes às mães, faz os pais sofrer, faz a mãe sofrer e não está nem aí. Sim, o que mais? Ingratos. Pessoas que não têm gratidão por nada, pessoa que não tem gratidão por ninguém, pessoa que não tem gratidão a quem lhe empresta um favor, a quem lhe dá uma assistência, a quem lhe faz um bem, a quem se lembra dele. Pessoas que não têm gratidão nem por Deus, quanto mais pelo próximo. Ingratos. Pessoas ingratas. Esse é o tempo de hoje. Pessoas ingratas. O que mais? Que ele vai falando aí: desobedientes pais, ingratos, profanos. Profano quer dizer que não respeita coisas sagradas. Não respeitam as coisas sagradas. Sem afeto natural. Afeto quer dizer amizade, amor. Hoje, meu irmão, a gente mal dá bom dia para as pessoas. Você mora vizinho com as pessoas, a gente mal olha para as pessoas mal olham para nós. Quando você tem intenção de dar um bom dia para alguém, o cara passa, baixa a cabeça. O que é isso? Sem afeto natural, sem amizade, sem amor, nada disso. E a tendência disso é aumentar, porque os amigos hoje são virtuais. Já viu isso? O cara lá pelo WhatsApp e pelo Facebook, o cara é amigo demais do outro. Bate papo todo dia. Quando se vê o outro na mesma cidade, no mesmo lugar, ninguém olha nem para ninguém. Amizade apenas virtual. Irreconciliáveis. Pessoas, meu irmão, que guardam mágoas e ressentimento e não querem se reconciliar. Isso seria o quê? Sinais dos tempos, dos fins dos tempos. Por causa de uma pequena bobagem, nasce uma gangue. Por causa de uma pequena bobagem, um familiar fica intrigado para o outro pro resto da vida. Por causa de uma pequena coisinha, uma pessoa guarda mágoa pro resto da vida inteira e nunca mais quer se reconciliar. Eu conheci uma senhora lá no interior, nós fomos evangelizar para ela e falamos ali do arrependimento, da salvação, da condenação. Falamos do arrependimento e depois fomos falar do Pai Nosso, que ela era católica. E eu disse, ela falou que tinha mágoa de uma pessoa e ela até falou assim: olha, se for para mim entrar no céu, precisar perdoar fulano, então eu vou para o inferno. Quer dizer, uma pessoa irreconciliável. E isso está no coração de muita gente. Não para querer ir para o inferno, mas está no coração de muita gente que não quer se reconciliar. Caluniadores. Pessoas caluniadoras, que difama com calúnia, que inventa mentira. Opa, eu vi o irmão Auricélio ali tomando uma cerveja lá no bar da esquina. Pronto, isso gera uma confusão medonha. Opa, eu vi o irmão Gilmar andando no carro com outra mulher que não era a mulher dele. Olha, eu vi o irmão Zezinho, o pastor Zezinho andando numa moto que não era a mulher. Meu irmão, isso gera uma confusão tremenda. Calúnias, difamações. Ah, meu irmão, e como isso tem hoje? Pense como isso tem. Isso tem demais. Acho que as pessoas estão mais preocupadas com a vida dos outros do que com a vida delas mesmas. Isso está demais mesmo. Isso é só no interior? É nada, meu irmão. Eu morei a minha vida inteira no interior e eu percebi que aqui na cidade não é diferente do que lá. Não é diferente de lá. As pessoas da rua dão conta da vida de todo mundo. E o pior, ainda calunia, ainda conta história que não existe. O que mais que os homens seriam no final dos tempos? Incontinente. O que é uma pessoa incontinente? É uma pessoa entregue aos prazeres. Ô irmão, eu acho que o mundo hoje, as pessoas não são entregues ao prazer não, né? A pessoa do mundo hoje não são entregues ao prazer. Paulo está dizendo que um dos sinais dos últimos dias, que as pessoas seriam incontinentes, ou seja, entregue aos prazeres. Eu acabei de falar. Carnaval, pré-carnaval, é baile todo, tem baile em Fortaleza. Se você for procurar baile aqui de domingo a domingo, você acha. Baile segunda, baile terça, baile quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem muitos hoje que não querem mais nem estudar, quer estar se entregando aos prazeres. Então, e as pessoas para se entregar aos prazeres são capazes até de roubar o salário de um coitado
de uma pessoa que trabalhou o mês inteiro, está levando o salário para sustentar a família, é capaz de roubar para poder se entregar aos prazeres. As pessoas são entregas aos prazeres, ao entretenimento exagerado. E isso seria sinal dos final dos tempos. E eu vou dizer uma coisa para você, uma das coisas que eu particularmente tenho percebido que aumenta muito é o entretenimento. O entretenimento aumenta demais, irmão. Antigamente o Brasil ele era viciado só pelo futebol. Pronto, futebol. Hoje o Brasil tem, o entretenimento multiplicou demais. Uma coisa que bombou agora, está bombando antigamente, essas lutas livres, MMA, essas lutas livres. Corrida de carro, corrida de moto. Tudo que é esse tipo de entretenimento. E as pessoas estão presas a isso. Novela, tem novela de manhã, tem novela meio-dia, tem novela de tarde, novela de noite, novela de madrugada, novela toda hora. Então, as pessoas estariam entregues aos prazeres. Shoppings. Você sabe o que é que eu vejo nesse shopping? Claro, um shopping, para você resolver um negócio é muito bom. Você vai comprar uma roupa, uma coisa, num shopping é bom que tem toda loja perto uma da outra. Você vai lá, rapidinho você visita todas as lojas, consegue escolher logo, calçado, enfim. Mas quando eu vejo esse aumento de shopping, tem pessoa que nasceu e se criou aqui em Fortaleza. O Adriano nasceu e se criou aqui em Fortaleza. Outros irmãos que nasceram e se criaram em Fortaleza. E vocês nunca viram tanta construção de shopping como nos últimos 4 anos. Só tinha Iguatemi. Só tinha Iguatemi antigamente. Hoje só aqui, tem um Norte Shopping aqui da Barra do Ceará. Estão terminando de... Norte Shopping não, Via Sul, né? Tem outro Norte Shopping ali na Bezerra. Tem outro Norte Shopping no Jockey Club. Tem vizinho Norte Shopping do Jockey Club. Tem outro Norte Shopping na Parangaba. E aí, meu irmão, tem outro Norte Shopping lá, não sei de onde. E Asa Sul e Via Sul, sei lá como é que é o nome. Então está aumentando isso aí. E você vê o Rio Mar, né? E você vê o povo, meu irmão, lotado toda hora. Se você for num shopping, vou no shopping para resolver uma coisa, está lotado. Se for meio-dia, está lotado. Se for de tarde, está lotado. Se for de noite, está lotado. Cheio toda hora o shopping. E pessoas vão para lá, para quê? Para nada, só para estar no shopping. Então, meu irmão, isso tudo é sinal do fim dos tempos. Até essa multiplicação dessas coisas. Multiplicação dos esportes, dos entretenimentos, daquilo que dá prazer para a carne. Tudo isso é para os homens incontinentes que são entregues aos prazeres. Hoje, meu irmão, uma febre, joguinho eletrônico. O cara passa o dia jogando videogame em casa, ele coloca o mesmo jogo no celular, e quando ele está em casa o dia inteiro, é no jogo, no videogame. E quando ele sai, está lá o jogo, o mesmo jogo, no celular. Então tudo isso, irmão, é sinal das pessoas incontinentes entregues aos prazeres. E isso nós não tem dúvida alguma que isso, meu irmão, é exagerado nos dias de hoje. Os homens seriam também, continuando no verso 3, cruéis. Já viu tanta gente cruel como hoje, irmão? Botaram um vídeo nas redes sociais, chegou 2 garotos e uma garota, e outro menino sentado ali, pegaram uma pistola e mataram o rapaz. E a menina estava lá, deixa eu dar meu tiro também. Ontem, meu irmão, eu estava lendo uma reportagem, naquele jornal, no jornalzinho que tem aqui, no Globo.com, na internet, e eu estava vendo a reportagem que mataram 3 camaradas, levaram um jovem, um adolescente para o mato, e mataram o garoto a golpes de machado. Meu Deus do céu, sabe o que é machado, meu irmão? Ele tem um ferro desse tamanho. Quando eu peguei no machado do meu sogro lá no interior, peguei assim, chegou, me deu um negócio ruim, em saber que gente já morreu de machadada. Pegaram o garoto, filmaram lá, dando machadada no menino, matando o rapaz. O que é isso, irmão? Cruéis. Pessoas cruéis. Outro dia pegaram um cara ali perto de um trilho onde passa ali, lá para longe, lá para a banda de baixo, lá, e foram lá, pegaram o camarada, deram um monte de surra nele, e balearam o cara no chão. Aí, quem que vai dar o último tiro? E o cara agonizando. Crueldade, meu irmão. Hoje um ladrão vai assaltar uma pessoa, e se o cara não der, ele atira e mata, como se a pessoa fosse inimigo dele. Crueldade. E às vezes a pessoa até dá, e ele ainda faz questão de atirar para matar. Tudo isso é perversidade. Isso é final dos tempos, irmão. Sinal de que nós estamos vivendo o fim dos dias. Sem amor para com os bons. Até as pessoas boas hoje, ela não tem mais o amor, a simpatia de outras pessoas. Traidores.
As pessoas são traidores. Traidores, eu levo isso aqui também para o lado do casamento. Traidores. Quantos homens estão traindo suas esposas hoje? Quantas mulheres estão traindo suas esposas hoje? Traição a todo lado. Todo lado. Traição de amigos, traição de sócio em negócios, traição do cônjuges, traidores. E isso, meu irmão, é uma das coisas que tem aumentado muito. Obstinados quer dizer pessoas teimosas, irredutível, que não quer abrir mão, que não quer mudar. E isso está cheio de gente assim. Que mais? Orgulhosos, pessoas orgulhosas, arrogantes, soberbas, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós que falamos agora há pouco, as pessoas que não têm o mínimo prazer de culto, pessoas que não têm o mínimo prazer de nada das coisas de Deus. O prazer dessa pessoa são os deleites. Tudo que for para brincadeira, está lá todo mundo. Eu até falei para a irmã Celina, sem querer aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, agredir nenhum de vocês, porque eu sei que muitos não foram lá visitar ela porque trabalha, por causa do horário, lógico. A visita é de 3h30 às 4h30, os cultos são à noite, é diferente. Mas eu cheguei lá e disse: irmã Celina, se aqui, ela lá, bichinha triste, né? Cadê os irmãos, pastor que não me visitou? Eu disse: irmã, se tivesse aqui uma feijoada, estava todo mundo aqui. Tivesse aqui um churrasco da igreja, estava todo mundo aqui. Mas para visitar um irmão doente, um irmão que está enfermo, aí não vem ninguém. Quantas vezes eu tenho ido lá que só vai eu de visita? E ela já sabe: pastor, hoje só é vir o senhor. E é verdade. É verdade. Graças a Deus alguns irmãos aqui já têm ido. Mas, que é isso? Nós não temos sido mais amigos do mundo do que os amigos de Deus, do que amigo de Deus. Visitar a irmã é fazer a obra de Deus. Ir lá assistir a irmã é fazer a obra de Deus. E sem contar também que a pessoa está numa situação daquela, precisa também de ajuda financeira. Um dinheirinho para comprar umas frutas, um dinheirinho para ajudar no transporte que está vindo todo dia, deixar uma pessoa e levar outra pessoa. O coitado da pessoa que fica lá o dia inteiro sentado naquela cadeira e de tarde não tem direito nem de merendar e não tem dinheiro para pagar, precisa de ajuda financeira. Então isso, meu irmão, está aqui, as pessoas são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses se afasta. Tem aparência de piedade, não é assim a igreja? O mundo não tem aparência de piedade? Tem. As pessoas têm aparência de pessoas piedosas, que vão fazer piedade às pessoas. Todo mundo se acha bom, essa é uma verdade. Todo mundo se acha uma pessoa boa, tem aparência de piedade, mas a palavra de Deus diz o quê? Que eles negam a eficácia dela, o poder dessa aparência. Eles não agem com piedade, eles têm aparência de piedade, pessoas boas, mas eles não agem com essa piedade, eles não têm essa piedade de fato, tem apenas a aparência. Então o Senhor disse que nós temos que nos afastar desse. Mas enfim, o propósito da mensagem aqui é o quê? É mostrar, isso aqui a gente pode falar no outro dia, que essa mensagem também, ela tem aqui um outro sentido agora também, um outro rumo. Mas parando bem aqui para concluir, nós estamos esperando a vinda de Jesus, nós estamos aguardando a volta do Senhor para buscar a igreja. E irmãos, eu vou dizer para você uma coisa, que o mundo chegou a um ponto que está insuportável. Você tem que sair de casa porque você tem que sair, você tem que trabalhar porque você tem que trabalhar, mas está praticamente insuportável estar dentro desse mundo. Está insuportável, é tribulação, é angústia, é provações, é tentação, sabe? As ondas do mundo aí de vez em quando carregam um irmão para longe de Deus, as correntezas do mundo de vez em quando carregam um irmão para longe do Senhor. Então a coisa está difícil, irmão, e nós estamos esperando a vinda do Senhor, e precisamos de fato esperar, nos despertar para esperar a vinda do Senhor. Mas nós temos que saber que o Senhor vai vir quando os sinais se cumprir. E aqui nós vemos aqui hoje o que? Sinais que o Espírito Santo revelou a Paulo, sinais que nós estaremos vivendo os últimos dias. É como se Paulo estivesse dizendo: irmão, quer saber quando chegar os últimos dias? Então vai ser isso aqui, os homens vão se tornar amantes de si mesmos, os homens vão se tornar avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, entregue aos prazeres,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. Vão ter aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. E desse vocês têm que se afastar, porque no final dos tempos isso vai acontecer. Então, querido, olhando para o que está escrito, que isso seriam sinais que nós estaríamos vivendo nos últimos dias. Então nós saímos daqui essa noite com uma conclusão. Eu saio com uma conclusão da parte de Deus, e você deve sair com a conclusão da parte de Deus de quê? De que nós estamos vivendo esses dias. E se nós estamos vivendo esses dias, a Bíblia diz que esses são os últimos dias. Que não demora mais as trombetas tocar, não demora mais as trombetas tocar, e não demora mais a manifestação do anticristo e o arrebatamento da igreja. Então, diante do quadro que estamos vendo, o conselho de Deus para nós é preparação. A igreja nunca deveria estar tão preocupada em se preparar como hoje. A nossa maior preocupação hoje, querido, deve estar em se preparar para a chegada de Jesus, para a volta de Jesus. Essa deve ser a sua preocupação. Você talvez está preocupado em muitas coisas, mas a sua principal preocupação deve ser essa: estar preparado para a vinda de Cristo. Se você quer um conselho, comece hoje a se preparar, porque está próximo, e quando você talvez despertar para querer preparar, talvez não dê mais tempo. Então cuide agora, enquanto a trombeta está sendo tocada, a palavra está sendo, a exortação está sendo dada, enquanto nós estamos tendo tempo. Eu não estou aqui querendo colocar terror para você voltar com medo, porque eu sei que você não vai voltar com medo, se você está entregue aos prazeres do mundo. Mas a minha preocupação é essa: é você morrer e ir para o inferno e chegar lá naquela prisão terrível, escura, onde tem pranto e ranger de dente, e não poder mais sair de lá e ficar a eternidade arrependido e sem ter mais chance. Porque eu não posso levantar ninguém com a minha força. Se eu pudesse, eu já tinha levantado os que caíram, porque eu tentei com eles, não consegui. Então, queridos, nós não podemos achar que isso é uma brincadeira. Ninguém veio aqui para brincar. Todo mundo que está aqui está cansado, trabalhou, sei lá, se esforçou, pegou ônibus, gastou gasolina, gastou tempo. O trânsito hoje está terrível por causa do feriado. Então todo mundo que está aqui enfrentou obstáculo para chegar aí. Nós não viemos aqui para uma festa, para uma brincadeira, para uma diversão. Nós viemos aqui para ouvir uma palavra séria que mostra que o fim dos dias já chegou. Que o fim dos dias já chegou. E que agora é a hora da igreja estar preparada. E não da igreja se preparar. Agora é a hora da igreja estar preparada. Porque a nossa redenção está próxima. A nossa saída daqui está próxima. Então guarde essa palavra, creia, tema e olhe os sinais em sua volta e procure não deixar que o mundo lhe arraste para longe de Deus. Vamos louvar o Senhor.